Ela tinha o sorriso perfeito, treinado, polido, pronto para qualquer câmera. Mas cada linha de expressão guardava um segredo. O riso era uma performance. Por décadas, ela vestiu a alegria como uma armadura frágil. Lá dentro, existia apenas o eco de um trauma que não cicatrizava, um medo tão antigo quanto a própria vida. Ela construiu muros altos, não para se proteger do mundo, mas para se aprisionar na própria dor. O pavor de falhar novamente, o receio do julgamento, tudo isso a impedia de respirar de verdade. Viver se tornou uma tarefa insustentável, e a espontaneidade era um luxo que ela havia perdido há muito tempo. Ela era refém de uma sombra constante que exigia silêncio, que proibia a liberdade. A verdadeira solidão não estava na falta de companhia, mas na incapacidade de ser quem realmente era. Chegou o dia em que a performance acabou. A decisão de desaprender o sofrimento veio como um grito silencioso. Era preciso encarar que o medo que a sufocava não seria mais o narrador de sua história. Sua jornada não seria sobre sobreviver ao que a destruiu, mas sobre transformar essa mesma dor em matéria-prima para a felicidade. A transformação exigiu uma coragem brutal para se despir das expectativas e reescrever o conceito de vulnerabilidade. Trocar o luto pelo aprendizado. A hesitação pela ação. Hoje, o riso dela é livre. Não ignora cicatrizes, mas as incorpora como um testemunho irrefutável de força. Este não é um conto sobre a busca pela felicidade. É a prova de que a alegria genuína é um ato de rebeldia contra tudo que tentou nos quebrar. Ela transformou a dor mais antiga na sua fonte inesgotável de força. O medo foi o narrador por muito tempo, mas ela finalmente aprendeu a sorrir sem ele. Eu sou Juvelina Medeiros, de 70 anos. E esta é a história de como eu desmanchei meus próprios muros. Por tempo demais, meu sorriso não era meu. Era uma cortesia, uma defesa, uma moeda de troca no mercado das expectativas sociais. Na verdade, ele era a mais elaborada das performances. Eu o ensaiava diante do espelho, ajustando a inclinação dos lábios para que a alegria parecesse convincente, mas nunca genuína. Havia uma espécie de código de conduta invisível que eu seguia à risca: ser perfeita, não causar transtornos, e acima de tudo, nunca, jamais, mostrar a rachadura profunda que residia no meu peito. Eu vivia essa farsa dentro das paredes imaculadas do residencial Pedra Certa. O nome já dizia tudo: firme, inabalável, construído para durar. Meu lar, no papel, era o epítome da organização. Na realidade, era a materialização da minha prisão emocional. Cada objeto estava exatamente onde deveria estar, cada almofada, perfeitamente alinhada, espelhando o esforço sobre-humano que eu fazia para manter meu interior igualmente arrumado. Era o ano de 2013, o ápice da minha solidão disfarçada. Eu tinha 59 anos e estava no limite do suportável. Lembro-me claramente daquela tarde. A luz entrava pela janela da sala de estar, ressaltando a poeira microscópica que eu havia falhado em limpar, um erro ínfimo que, naquele momento, parecia um fracasso monumental. Eu estava folheando o álbum de retratos antigos, um registro visual exato da época em que meu sorriso era apenas uma performance. As fotografias amarelas de 1985, o ano do trauma profundo que deu origem ao medo e à performance, mostravam uma Juvelina mais jovem, ao lado de Otávio Silveira, de 58 anos na época, meu então marido. Ele era alto, barba grisalha bem feita, e sua postura rígida ecoava a exigência de perfeição que ele inconscientemente impunha. Otávio era focado em aparências, e, sem querer, ele se tornou o arquiteto da minha insegurança. Naquele álbum, eu procurava um lampejo de verdade, mas só encontrava máscara. Lembrei-me da perda que deflagra o trauma. Não foi apenas o evento em si, foi o silêncio que se seguiu, a culpa que se alojou, e o terror de falhar novamente, de não estar à altura da imagem de esposa e mulher que Otávio valorizava. A perda me ensinou que a vulnerabilidade era perigosa, e o medo de falhar criou os muros emocionais mais altos que eu poderia erguer. Em 2013, o peso desses muros se tornou insuportável. Eu estava sentada no meu sofá de seda fria, observando o reflexo da Juvelina de 59 anos, elegante, bem-sucedida e completamente vazia. O colapso silencioso não veio com gritos ou lágrimas histéricas. Foi um sussurro de desespero. Foi a percepção aguda, cortante como vidro, de que minha vida não era mais sustentável naquela prisão emocional. Era o momento em que a Juvelina que se autoprotegia percebeu que a proteção havia se transformado em cativeiro.
Aquele foi o dia em que decidi que o medo não seria mais o narrador da minha história. Eu precisava desaprender o sofrimento. Eu tinha passado décadas absorvendo a ideia de que a dor era um castigo, algo a ser escondido, e agora eu via que ela era uma matéria-prima. Se eu continuasse tentando destruí-la, ela me destruiria primeiro. O primeiro passo foi admitir o óbvio. Eu precisava de ajuda para atravessar o labirinto que eu mesma havia construído. Eu encontrei o consultório Renascer. O contraste era chocante. Residencial Pedra Certa era mármore e sombra. O consultório Renascer era um ambiente pequeno e acolhedor, repleto de luz natural que parecia desinfetar a alma. Foi ali que conheci Helena Barbosa, de 30 anos. Ela tinha cabelos cacheados, um sorriso largo e otimista, e uma energia contagiante que me irritou e me fascinou na mesma medida. Helena era empática, curiosa, e logo se tornou a catalisadora da minha reflexão. Ela não tentou me consertar. Ela me convidou a me desorganizar. Juvelina, ela disse, os olhos castanhos fixos nos meus, se você tivesse que desenhar o seu medo, como ele seria? Eu pensei no Otávio, na minha performance, no ódio à falha. Ele seria um cofre de aço. Helena. Perfeito por fora, mas oco por dentro. E eu estaria presa dentro dele. A jornada começou com a reescrita. Helena me deu um caderno simples, de capa dura, que chamei de Diário da Vulnerabilidade. A princípio, eu escrevia sobre o tempo e a lista de compras. Eu estava acostumada a registrar apenas o superficial. Não, Helena corrigiu gentilmente. Aqui você não escreve o que você faz, Juvelina. Você escreve o que você sente quando faz. Foi no Diário da Vulnerabilidade que eu comecei a transformar o luto pelo aprendizado. Eu revisitava as memórias de 1985, mas desta vez, em vez de ver o erro e a catástrofe, eu começava a procurar a lição, a semente de força que o evento havia plantado. O processo era excruciante. Revirar o passado era como esfregar sal em feridas antigas que eu fingia estarem seladas. Houve sessões em que eu mal conseguia falar, sufocada pela hesitação que tinha moldado minha vida. A hesitação era minha segunda natureza. Hesitar em dizer o que eu queria. Hesitar em discordar. Hesitar em rir alto demais. A ação, para mim, era sinônimo de risco, e o risco era sinônimo de nova perda. Aos poucos, a Juvelina do Residencial Pedra Certa começou a se desmantelar. Eu comecei a sair sem maquiar o cansaço dos meus olhos, a deixar uma toalha fora do lugar, a permitir que as imperfeições se manifestassem, tanto na minha casa quanto na minha alma. O verdadeiro ponto de virada veio 1 ano e meio depois, durante uma sessão particularmente difícil. Eu falava sobre o julgamento, sobre como o medo de ser vista como fracassada havia me impedido de buscar meus próprios sonhos após o trauma. Eu estava chorando, mas pela primeira vez, as lágrimas não eram de autocompaixão, eram de raiva, uma raiva justa pela vida que eu havia desperdiçado na sombra. Helena me ouviu em silêncio e, ao final, me entregou um embrulho pequeno. Dentro, havia um pequeno broche de beija-flor. Era delicado, feito de prata polida. Ele simboliza leveza, Juvelina, ela explicou. O beija-flor bate as asas em um ritmo que parece impossível, mas ele está parado, sugando a doçura. Ele está em constante movimento, mas focado na vida. Ele não se preocupa com o peso. Eu prendi o broche na minha blusa e, naquele dia, algo realmente mudou. O broche era um lembrete físico de que eu podia ser firme sem ser pesada, que eu podia ter força sem ser rígida. A transformação exigiu a coragem de me despir das expectativas que haviam sido colocadas em mim por Otávio, pela sociedade e, pior, por mim mesma. Eu tinha que aceitar quem eu era, com todas as minhas falhas e triunfos não celebrados. A troca era lenta, o luto dava lugar ao aprendizado, a hesitação à ação e o medo à confiança. O momento que marcou a libertação, a primeira gargalhada livre, aconteceu inesperadamente. Eu estava em uma livraria, folheando um livro de poemas satíricos. Um verso, bobo e irreverente, tocou uma fibra antiga e adormecida em mim. De repente, não foi o sorriso ensaiado. Foi um ruído gutural, uma explosão de ar e alegria que saiu sem a minha permissão, alto o suficiente para fazer um jovem que lia um romance na mesa ao lado levantar a cabeça assustado. Eu parei, cobri a boca, sentindo o rubor subir pelo pescoço, pronta para pedir desculpas pela inconveniência. Mas então, parei. Pela primeira vez em décadas, eu não me senti envergonhada pelo meu próprio prazer.
O riso era rouco, desajeitado, mas era real. Era Juvelina que o trauma havia silenciado, finalmente reivindicando seu direito à voz. Eu ri de novo, só que desta vez, ri da minha própria reação, da minha tentativa automática de reprimir a emoção. Ali, naquele momento trivial, eu entendi. Aquele não era um riso que ignorava o sofrimento que eu tinha passado, ele o incorporava como testemunho de força. Era prova viva de que o medo tinha perdido a batalha. A partir daquele dia, minha vida ganhou cores que o residencial Pedra Certa nunca permitiria. Comecei a viajar, a aceitar convites sem me preocupar se minha aparência ou minha conversa estaria perfeita. Eu me tornei a Juvelina que agia, que arriscava, que aceitava a possibilidade de tropeçar, sabendo que a queda era apenas parte do percurso. Eu troquei a armadura da perfeição pela leveza da autenticidade. E assim chegamos a 2024. Aos 70 anos. Eu estou no mirante do sol nascente. O sol ainda está baixo, tingindo o céu de tons de laranja e roxo violento. O ar é frio e limpo. Este ponto alto da cidade, com sua vista desimpedida, simboliza a liberdade e a nova perspectiva de vida que eu conquistei. Hoje, meu corpo carrega as marcas do tempo, e minha mente, as cicatrizes da batalha. Mas essas cicatrizes não são mais lembretes de fracasso. Elas são mapas de superação. A aceitação final das cicatrizes foi o último estágio do meu aprendizado. Eu não tentei mais apagá-las, mas sim entendê-las como a fundação da minha resiliência. Eu me viro para o horizonte, o pequeno broche de beija-flor preso na lapela do meu casaco, e sinto a brisa no rosto. Não há hesitação, não há medo do que virá. Sei que já venci a parte mais difícil, a mim mesma. Eu quebrei o cofre de aço, e descobri que Oco não estava, apenas escondido sob camadas de performance. O verdadeiro clímax não foi o choro ou a raiva, mas este silêncio. O silêncio que, pela primeira vez, não é ameaçador, mas contente. Eu sorrio. Não para o espelho ou para Otávio, não para provar nada a Helena ou ao mundo. Eu sorrio porque a alegria é genuína, inegociável e inesgotável. Aprendi a sorrir sem medo porque finalmente entendi que a verdadeira felicidade é um ato de rebeldia contra tudo que tentou nos quebrar. Transformei a dor mais antiga, aquela perda de 1985 que me forçou a ser uma farsa por décadas, na minha fonte inesgotável de alegria verdadeira e duradoura. E olhando para o sol que nasce, eu percebo que a vida só se revela por inteiro quando a gente decide soltar o medo e, simplesmente, deixar a luz entrar. Eu sou Juvelina Medeiros. E finalmente, sou livre. Eu sou Juvelina. E se o riso na livraria foi a primeira fissura no meu cofre de aço, o que se seguiu foi o trabalho de demolição. A liberdade não veio como um raio, veio como uma série de escolhas desconfortáveis. Minha vida havia sido definida pela negação do risco, e agora, a cada manhã, eu tinha que escolher a ação, trocar a hesitação pela coragem de ser vista. O primeiro teste real não foi um evento grandioso, mas uma conversa simples. Sempre fui conhecida por ser a mediadora silenciosa, a pessoa que acatava sem confrontar, especialmente em questões familiares, herança direta da minha dinâmica com Otávio. Lembro-me de um almoço com parentes distantes, onde discutiam a partilha de um terreno. Na Juvelina de 2013, eu teria sorrido forçado, acenado em concordância, e guardado minha opinião, que era bastante técnica e justa, engolida pelo medo de desagradar. Mas agora eu tinha o broche de beija-flor invisível no peito, e a voz de Helena ressoava. O que você sente, Juvelina? Não o que você deve fazer. Senti um arrepio gélido na espinha, a velha adrenalina do pânico. Falar era arriscar o conflito, e conflito significava potencial perda, e perda era o eco de 1985. Meu corpo curvou-se instintivamente, preparando-se para o encolhimento, para a invisibilidade confortável. Mas antes que eu pudesse recuar, olhei para as mãos, que estavam firmes na mesa. Eu não era mais uma refém. E eu falei. Não com raiva, mas com uma calma que eu não sabia possuir. Expus meu ponto de vista de forma concisa, baseada em justiça e fatos. O choque nos rostos dos meus parentes foi palpável. Eles me viram como a Juvelina que eles sempre souberam que eu era, reservada, impecável, mas nunca a Juvelina que falava em causa própria, ou em nome da verdade. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele que Otávio impunha. Este silêncio era de escuta. E para minha surpresa, a opinião foi aceita. Não houve desastre.
Não houve repúdio. Houve respeito. Naquele momento, eu entendi a diferença crucial entre a imagem da paz e a realidade da integridade. Eu havia trocado a aprovação pela autenticidade. E a autenticidade, descobri, era muito mais pacífica a longo prazo. Essa foi a primeira de muitas ações que desmantelaram meus muros. Comecei a recusar convites que me esgotavam apenas por obrigação social. Comecei a priorizar o prazer genuíno. Deixei de ir à padaria com a maquiagem impecável de quem vai a uma ópera e comecei a ir de chinelos e camiseta, com o cabelo desgrenhado, permitindo a desorganização externa que refletia a nova, e bem-vinda, desorganização interna. O residencial Pedra Certa começou a refletir minha nova realidade. Os móveis frios e brancos, que antes exigiam perfeição, agora pareciam ridículos. Eles eram resquícios de um regime ditatorial que eu mesma havia implementado. Eu não os joguei fora, eu os ressignifiquei. Mudei a ordem, trouxe cores vibrantes, permiti o desvio do padrão. O tapete persa que nunca podia ser pisado com sapatos foi manchado acidentalmente por café, e em vez de entrar em pânico, eu ri. Uma risada curta, mas real, de quem se liberta de uma regra estúpida autoimposta. O processo de desmantelar a sombra de Otávio, no entanto, foi mais complexo. Embora não estivéssemos mais juntos, sua influência sobre minha autoestima permanecia como uma névoa densa. Eu ainda ouvia, mentalmente, a crítica implícita em seu olhar rígido, a reprovação sutil que vinha quando eu expressava uma emoção forte demais ou uma opinião desviante. Certa tarde, resolvi fazer o que sempre evitei, olhar para o álbum de retratos antigos com olhos livres. Sentei-me na sala de estar, a mesma onde tive o colapso silencioso em 2013, mas agora banhada por luz e cores novas. Folheei as páginas, vendo Otávio de 58 anos na época, em 1985, alto e imponente, e a Juvelina jovem ao lado, sempre com aquele sorriso de performance. Olhei para a fotografia que capturava a época exata da perda que deflagra o trauma. A tragédia havia sido o catalisador do meu medo de falhar e, consequentemente, da minha necessidade de ser impecável para compensar a falha percebida. Eu me culpei por décadas por aquilo que estava além do meu controle. E Otávio, com sua fixação na imagem e na ordem, havia reforçado involuntariamente essa culpa. Eu peguei o diário da vulnerabilidade. Ele estava cheio agora, não apenas de lamentos, mas de aprendizados e ações. A cada página, eu havia substituído o luto pela reflexão. E ali, olhando para a foto, escrevi a verdade que Helena me ajudou a encontrar. O medo de 1985 não foi o medo da perda externa. Foi o medo da minha própria fragilidade. Eu me fiz de aço para não sentir a dor. Mas o aço não respira. Otávio não me aprisionou. Eu usei a expectativa dele como desculpa para me aprisionar. Eu sou a única arquiteta dos meus muros. A escrita foi uma confissão e uma absolvição. Eu estava liberando Otávio de um papel de vilão que ele, em sua própria rigidez, nunca soube que interpretava. E, mais importante, estava me liberando da autopiedade e da vitimização. Eu havia trocado a hesitação pela ação de assumir a responsabilidade total pela minha felicidade. O diário da vulnerabilidade tornou-se meu mapa de guerra. Lendo as entradas antigas, percebi a metamorfose, onde havia o registro de uma noite mal dormida por preocupação com o julgamento. Agora havia a descrição de um projeto de jardinagem ousado, onde o risco era apenas a possibilidade de uma flor não vingar. O beija-flor, em sua leveza, tinha me ensinado a voar sem me importar com o peso das expectativas alheias. A transformação não era apenas emocional, ela se tornou física. Eu comecei a me mover de forma diferente, mais solta, menos controlada. Eu que sempre fiz exercícios com a disciplina militar da perfeição, comecei a dançar na sala de estar ao som de músicas que eu achava inadequadas para uma mulher de minha idade. Era um movimento desajeitado, imperfeito, mas repleto de vida. Eu estava, literalmente, desaprendendo o sofrimento. O sofrimento, eu percebi, era um hábito mental, um circuito neuronal que eu ativava automaticamente. Ao focar no aprendizado e na ação, eu estava construindo novos caminhos neurais, pavimentando a estrada da alegria genuína com as migalhas do meu antigo luto. Este processo de desprendimento culminou no que considero o clímax da minha libertação, o momento de aceitação final das cicatrizes. Não aconteceu em uma terapia com Helena, mas sozinha, em uma manhã chuvosa, de volta ao residencial Pedra Certa.
Eu estava reorganizando um pequeno baú de recordações, algo que a Juvelina antiga faria com terror reverente. Lá, encontrei um fragmento do passado ligado diretamente à perda de 1985. Era algo insignificante para qualquer um, mas para mim, era a materialização da falha. Em todas as minhas terapias, em todas as páginas do diário, eu havia falado sobre o sentimento do trauma, mas sempre evitei o contato físico com os detalhes que o definiam. O medo de que a dor voltasse com força total era um reflexo de que, no fundo, eu ainda acreditava que a dor era destrutiva. Segurei o objeto. Minhas mãos tremeram. Senti o medo subindo pelo peito, o antigo reflexo de fuga. O corpo dizia: esconda. Finja que não existe. Mas minha mente, a mente treinada por Helena e reescrita pelo diário, respondeu: não. Você não precisa mais fugir. A dor é matéria-prima. Use-a. Eu fechei os olhos e respirei fundo, permitindo que a lembrança completa e crua de 1985 me inundasse. A sensação de culpa, a vergonha, o terror de não ter sido suficiente. Senti as lágrimas quentes, e desta vez, não as limpei apressadamente. Deixei que elas caíssem sobre o fragmento. Mas, em vez de me afogar no sofrimento, pela primeira vez, vi a cena inteira com uma clareza desapegada. Vi a minha força em meio ao caos. Vi que, mesmo na falha, eu havia lutado, eu havia tentado. E, o mais importante, vi que o evento de 1985 não era a definição da minha vida. Era apenas o gatilho que me fez construir uma performance. O clímax não foi o choro, mas o que veio depois. A dor permaneceu, mas ela se transformou. Perdeu sua toxicidade. Ela deixou de ser um ancla que me prendia ao fundo do poço e se tornou a fundação de um novo senso de resiliência. Eu não estava mais buscando apagar a cicatriz, eu estava celebrando. Aquele objeto na minha mão não era mais a prova do meu fracasso, era a prova da minha superação. Eu abri os olhos e o mundo parecia ligeiramente mais brilhante. Eu havia transformado a dor mais antiga na minha fonte inesgotável de alegria verdadeira e duradoura. A alegria não era a ausência da memória do sofrimento, mas sim a certeza de que o sofrimento não tinha me vencido. E assim, cheguei a 2024, aos 70 anos, com a certeza de que a vida só se revela por inteiro quando a gente solta o medo. Hoje, no mirante do sol nascente, eu não estou fugindo de nada, nem tentando provar nada. Estou aqui porque escolhi estar, observando o nascer do sol, um ritual que adotei para celebrar cada novo dia como um presente, e não como um campo de minas de potenciais fracassos. O sol surge no horizonte, um disco vermelho e dourado, pintando as nuvens. A vista é desimpedida, assim como minha mente. O ar frio me revigora. Prendo o olhar no pequeno broche de beija-flor. Ele reflete a primeira luz da manhã, um ponto de prata vibrante na minha lapela. Eu penso em Helena, a catalisadora que me ensinou a me desorganizar para poder me reconstruir. Penso em Otávio, sem rancor, apenas com a compreensão de que ele estava tão aprisionado pelas expectativas quanto eu. E penso na Juvelina jovem, a que viveu em 1985, sufocada pelo peso de uma culpa injusta. Eu me sinto inteira. A liberdade que sinto aqui, no mirante do sol nascente, não é apenas a ausência de correntes, é a presença maciça da minha própria verdade. Não há medo do que virá, porque eu já enfrentei o meu fantasma mais temido, a Juvelina que se recusava a viver. Eu sorrio. E este sorriso não é uma cortesia, não é uma defesa, e não é uma performance. É um ato de rebeldia. É a manifestação da alegria genuína que resistiu a décadas de repressão. É um riso que carrega o peso de todas as batalhas vencidas, sem ser pesado. É um riso leve, como o voo de um beija-flor, focado apenas em sugar a doçura que a vida oferece. Eu sou Juvelina Medeiros. E depois de 70 anos, aprendi a sorrir sem medo. Eu não sou apenas uma sobrevivente da dor. Eu sou a criadora da minha alegria. E essa é a minha maior vitória. A luz do sol me atinge em cheio, e eu a abraço, totalmente livre, totalmente revelada. A luz do sol matinal no mirante do sol nascente não foi apenas uma visão bonita. Foi a validação física de uma jornada que eu havia concluído. Eu havia trocado a prisão elegante do residencial Pedra Certa pela vastidão do céu aberto. Aquele riso, o riso livre que irrompeu em mim enquanto eu observava a cidade acordar, era a assinatura no meu atestado de liberdade.
Eu já sabia, intelectualmente, que havia vencido o medo. Mas ali, sob o peso leve do meu broche de beija-flor, eu senti essa verdade em cada célula. A liberdade, descobri, não é um estado de ausência de problemas. É a ausência de preocupação com a opinião sobre como você lida com os problemas. Voltando para casa, o residencial Pedra Certa, que por tantos anos funcionou como meu mausoléu de perfeição, parecia finalmente meu. Eu não tinha mudado a arquitetura, mas mudei a energia. Minha nova missão era desmantelar o regime ditatorial da ordem que Otávio e eu havíamos imposto. Eu já havia começado com a pintura e a desorganização interna, mas agora eu queria que a casa gritasse: aqui reside uma mulher que não se importa mais. Comecei pelo jardim. Sempre fui uma jardineira precisa, cultivando apenas espécies que Otávio considerava nobres e que exigiam manutenção impecável. Eram plantas que não davam trabalho, que não invadiam o espaço, que permaneciam em seu lugar. A nova Juvelina abraçou o caos verde. Eu comprei sementes de flores selvagens e as espalhei sem método, permitindo que a natureza decidisse a cor, a altura e a posição. Foi um ato pequeno, mas radical. A grama, antes aparada com a precisão de um carpete, ganhou vida. Ervas daninhas, antes minhas inimigas juradas, foram permitidas a coexistir. A metáfora era clara. Eu estava permitindo que as ervas daninhas da minha personalidade, os traços imperfeitos, os desejos espontâneos, a paixão descuidada florescessem. Um dia, enquanto observava a bagunça colorida que meu jardim se tornará, percebi que a verdadeira diferença entre o medo e a alegria estava na capacidade de aceitar o imprevisto. O medo exige previsibilidade para se sentir seguro. A alegria se nutre da surpresa. A vida, na minha velhice, estava cheia de surpresas deliciosas. A minha relação com Helena se transformou. Após o colapso silencioso em 2013, ela foi a arqueóloga que me ajudou a escavar minhas ruínas emocionais. Mas agora, em 2024, nossas sessões no consultório Renascer não eram mais sobre cura, mas sobre celebração e manutenção. Você não precisa mais de mim, Juvelina, disse Helena, com aquele sorriso largo e otimista, durante o que seria nossa última sessão formal. O consultório, repleto de luz natural, nunca pareceu tão hospitaleiro. É a maior mentira que você poderia me dizer, Helena. Eu precisarei sempre do que você me deu, a ferramenta para me ouvir de verdade. E qual é o seu plano agora para manter essa Juvelina, essa rebelde alegre? Eu pensei no diário da vulnerabilidade, agora arquivado na minha prateleira, não como um projeto em andamento, mas como um livro de regras reescrito. Meu plano é o risco calculado. É escolher ativamente o que me nutre, e não mais o que me protege de um perigo que só existe na minha cabeça. É permitir que a imperfeição seja minha aliada. Se a vida me derrubar, eu sei que a dor será um mensageiro, e não um algoz. Eu sou a dona da matéria-prima. Helena sentiu, com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de profunda empatia. Ela me via inteira. Não a imagem que eu projetava antes, mas o ser humano complexo, resiliente e manchado que eu havia me permitido ser. Nossas despedidas foram leves, sem drama. Eu saí do consultório Renascer sabendo que havia conquistado a independência emocional. Aquele ambiente, que um dia representou o lugar da minha maior fragilidade, era agora testemunha da minha força indestrutível. A transição para a alegria genuína também exigiu um novo olhar sobre meu corpo. A Juvelina de antes vestia-se para proteger, para esconder, para se conformar a um padrão de dignidade que sufocava a vida. Agora, eu me vestia para sentir a vida. Comecei a usar cores que Otávio desaprovava, vermelhos vibrantes, amarelos solares. Roupas que permitiam um movimento, não a rigidez. Aos 70 anos, eu sentia uma energia que não havia sentido nem mesmo na juventude, porque aquela juventude estava comprometida com a performance. Esta nova fase era sobre a essência. A maior prova da minha cura, o teste final, não veio de uma situação que eu procurei, mas de um encontro inevitável. Otávio. Embora tivéssemos nos separado há anos, os laços financeiros e burocráticos ainda exigiam comunicação esporádica. Sua presença, mesmo que remota, sempre carregou a sombra da minha antiga insegurança. Eu ainda me pegava inconscientemente ajustando minha postura antes de atender uma ligação dele, preparando a armadura emocional. O contato veio através de uma ligação fria, como de costume. Ele precisava discutir a venda de um terreno antigo,
O mesmo que havia gerado trauma financeiro em 1985 e que, ironicamente, solidificou minha fobia de falhar. Juvelina, você está em casa? Podemos nos encontrar no residencial? É melhor resolvermos isso pessoalmente. Eu senti o calafrio habitual, o reflexo de encolhimento. Mas o beija-flor invisível em meu peito me lembrou da leveza. Não. Não farei isso no residencial. Podemos nos encontrar em uma cafeteria no centro. Em 30 minutos. Foi a primeira vez que impus um termo em nossa interação que não fosse um acordo silencioso com a conveniência dele. A resposta dele foi um silêncio alongado, uma manifestação de seu choque. Otávio detestava cafeterias públicas. Elas eram informais demais. Ele preferia a formalidade fria dos ambientes controlados. Cheguei à cafeteria 5 minutos antes, vestindo um vestido azul vibrante, o cabelo que eu havia deixado crescer um pouco, permitindo que a brancura natural se misturasse ao toque de rebeldia solto e levemente despenteado pelo vento. Eu não estava maquiada além do essencial, e meus óculos de leitura estavam na ponta do nariz. Otávio chegou pontualmente. Ele estava impecável, como sempre. A barba grisalha perfeitamente aparada, o terno cinza de corte rigoroso. Ele era a representação viva do controle. Seus olhos esquadrinharam a mesa, a bagunça do local, e, por fim, a mim. Ele mal se sentou e começou a crítica, disfarçada de observação. Juvelina, você parece diferente. Um pouco desleixada, eu diria. As cores não combinam com a sua compleição. A Juvelina de 2013 teria sentido um corte profundo, seguido por um acesso de culpa. Teria corrido para o banheiro para verificar se havia algo de errado com sua aparência e jurado voltar à rigorosa disciplina de vestuário. O peso da desaprovação de Otávio era, para a velha Juvelina, o peso do mundo. Mas agora, o peso não existia. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, vi a rigidez dele como uma prisão, e não como um padrão a ser seguido. Ele estava tão infeliz em sua perfeição que mal podia respirar. Em vez de argumentar, ou pior, de pedir desculpas, eu senti uma onda de genuína, incontrolável alegria irromper. A cena era quase cômica. Otávio, o juiz, me condenando à informalidade, e eu, a ré, livre da corte. Eu ri. Não foi um riso educado. Foi a primeira gargalhada livre, o evento-chave que eu havia esperado por décadas, mas que veio no momento mais inesperado e crucial. Foi um som alto, cheio de notas desajeitadas, um som que vibrou na minha garganta e ecoou pela cafeteria. Otávio congelou. Seu rosto, normalmente uma máscara de compostura, revelou puro espanto. Ele olhou em volta, como se o som fosse indevido para o seu ambiente. Juvelina, por favor. O que é isso? Eu levei a mão à boca, não para conter o riso, mas para limpá-lo, como se fosse um chocolate delicioso. Eu estava radiante. Isso, Otávio, eu disse, recuperando fôlego, mas mantendo o sorriso aberto, sem performance, é a alegria verdadeira. E ela, de fato, não combina com a compleição que você esperava de mim. O ar na mesa se tornou espesso. Ele estava acostumado ao meu aceno submisso, à minha tristeza velada. Ele não sabia como lidar com a minha felicidade crua. A alegria desarmou seu poder de crítica de uma forma que a raiva ou a tristeza jamais poderiam. Este foi o meu verdadeiro clímax. Não foi a dor que me transformou, mas a minha capacidade de rir na cara da dor, representada ali pela rigidez do passado. Ele tentou retomar o controle, voltando ao assunto do terreno. Precisamos falar sobre o terreno de 1985. Você se lembra dos detalhes? Eu me lembro de tudo, Otávio. O sorriso ainda estava lá, firme, resiliente. Lembro da perda, do medo de falhar que aquilo gerou em mim. Lembro de como usei aquela falha como desculpa para me aprisionar na perfeição. Mas o terreno não define quem eu sou. E a dor daquela época não é mais o meu guia. Eu expliquei o assunto financeiro com clareza e concisão, usando a mente técnica que eu sempre tive, mas agora sem a sombra da insegurança. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, derrotado, não pelo argumento financeiro, mas pela minha presença inabalável. Você está irreconhecível. Eu finalmente sou reconhecível, Otávio. Por mim mesma. Ele terminou o café apressadamente. No momento em que ele se levantou, percebi que o antigo laço de poder havia sido permanentemente cortado.
Eu não o via mais como meu juiz, nem mesmo como meu ex-marido. Ele era apenas um homem rígido e infeliz. Senti uma paz genuína por ele, uma compaixão desinteressada pela sua incapacidade de se libertar. Eu fiquei na cafeteria por mais 1 hora, absorvendo a desorganização, o cheiro de café, o burburinho das conversas. Eu podia estar sozinha, mas nunca mais me sentiria solitária. A solidão disfarçada de 2013 havia sido substituída pela solitude nutritiva. O processo de transformação havia sido, como Helena disse, uma série de trocas. Eu troquei o luto pelo aprendizado, a hesitação pela ação, e o medo pela confiança inabalável na minha capacidade de refazer. Minhas cicatrizes, o registro visual de 1985, estavam ali. Mas elas não eram mais marcas de vergonha. Elas eram a cartografia da minha alma. Cada sulco emocional era um lembrete do quanto eu havia lutado para chegar à leveza. Aos 70 anos, a alegria não era mais uma meta distante, era minha condição padrão. Ela não dependia de eventos externos. Era uma rebelião constante contra a gravidade emocional. A felicidade genuína, descobri, reside na certeza de que tudo que é meu é suficiente, e tudo que não é, não me pertence e não me faz falta. Eu comecei a usar o diário da vulnerabilidade novamente, mas agora apenas para registrar as pequenas vitórias e os novos aprendizados. A última entrada era curta, escrita na manhã do meu aniversário. Usei a dor mais antiga como a fundação de um castelo onde só entra alegria. Não sou imune ao sofrimento futuro, mas sou a sua capacidade de me definir. Eu sou a criadora da minha própria luz. Hoje, eu não sou apenas a Juvelina que sobreviveu. Sou a Juvelina que prosperou exatamente por causa do que me quebrou. Viver é um ato de coragem, e sorrir sem medo é o maior ato de rebeldia que alguém pode cometer. O medo que me sufocava não é mais o narrador da minha história. Eu sou. E a minha história é um testemunho de que a felicidade não é um presente, mas uma conquista arduamente merecida. O beija-flor, em sua incessante busca pela doçura, me ensinou: voar leve exige que a gente não carregue peso morto. E o peso morto, para mim, era a opinião alheia e a autoculpa injusta. Olho para o futuro sem ansiedade, pois sei que já venci a parte mais difícil, a mim mesma. E essa vitória é inesgotável. Medeiros, 70 anos, e meu riso é a prova viva de que a vida vale a pena ser vivida quando nos permitimos ser imperfeitos, desorganizados e, acima de tudo, completamente e genuinamente felizes. A luz me atinge, e eu brilho, não por ser polida, mas por ser real. E essa é a minha total e completa liberdade. Esmague o like e clique em inscrever-se para não perder a próxima.